eu queria aproveitar, já que a gente está falando dessa questão também de investir, você comentou que você tem uma carteira focada para longo prazo. E aí, como que você divide assim, o seu investimento? No que você gosta de investir? Qual que é a sua estratégia principal assim, quando você está investindo? É mais renda fixa? É mais ações? É meio a meio? Eu acho que, assim, 75% da minha carteira está em renda variável e 25% está em renda fixa. A renda fixa, eu não acredito muito em você lucrar com a renda fixa, porque ela sempre vai pagar um pouquinho a mais do que o que a inflação está tirando de poder de compra do nosso dinheiro. Então, a inflação está lá correndo no poder de compra do dinheiro, a renda fixa vai pagar ali uns jurinhos que vai ser um pouquinho maior. Então, assim, não dá para você enriquecer, não dá para você lucrar horrores, não dá para você viver de renda fixa. Talvez com o Tesouro IPCA+, porque eu já fiz uma análise uma vez disso, mas tem que ter muita grana eu ia falar para isso, conseguir viver de renda com IPCA+, ou coisa assim. Só que, mesmo assim, é volátil. Então, assim, se a Selic subir, você vai ganhar mais. Se a Selic cair, você vai... Então, eu uso a renda fixa como reserva de emergência e de oportunidade. Basicamente, essa é a função da minha renda fixa. Por isso que todo mês eu aporto mais dinheiro lá. Então, claro que quando a bolsa sobe muito e as ações estão caras, eu coloco mais dinheiro na renda fixa. E vice-versa. Quando a bolsa cai ou alguma cripto cai, sei lá, eu acabo colocando menos. E assim vai. Então, eu uso a minha renda fixa como uma estratégia mesmo para diluir o meu risco no longo prazo. Então, vai estar sempre um dinheiro ali corrigido da inflação. E aí, se eu tiver uma emergência, eu uso da minha renda, dos meus 25% que vão estar lá. Eu uso até a caixinha do Nubank, inclusive, que é... Para separar. Que é o RDB, né? De 100% do CDI. Deixo bonitinho ali. E aí, ao mesmo tempo, se vier uma crise no futuro, derrubar a bolsa, como já veio várias vezes no passado, eu tenho um bom dinheiro ali, eu tenho o meu planejamento. Para fazer um aporte mais forte. Para fazer um aporte mais forte, diluir o preço médio das minhas ações, FIIs, etc. Aí 25% está em ação brasileira, 25% está no exterior, inclusive em cripto também, tem uns 2, 3% ali em cripto também, e 25% em fundo imobiliário. E falar dessa parte de ações aqui no Brasil. Na verdade, deu a entender, dado que você tem esses percentuais, que você ficar rebalanceando, então você fica vendendo, se sobe muito, ou você só... O seu rebalanceamento ele é com aportes novos? Só com aporte novo. Só com aporte novo, então você não se desfaz necessariamente. Eu não fico me desfazendo. Assim, eu acho que se você ficar comprando e vendendo ação toda hora, você vai ficar pagando taxa, pagando imposto, então você acaba perdendo muito no longo prazo, né? Como o foco é no longo prazo, qualquer percentual que você vai perdendo com isso já é um baita do impacto lá na frente. Então eu não fico vendendo nada, eu não fico, a ação subiu muito, vou vender aqui, vou colocar na... Talvez, se acontecer, tipo assim, uma anomalia enorme de mercado, valorizar alguma coisa absurdamente, talvez eu faça uma venda ali para poder reequilibrar. Inclusive, o pessoal estava falando, né? Eu recebi essa semana que o Warren Buffett vendeu as ações dele da Apple, uma parte das ações dele da Apple, lá, uns bilhões de dólares. E aí eu falei, é 1% do patrimônio dele, menos de 1% lá do patrimônio dele em Apple que ele vendeu. E ele fez isso porque a Apple está 50% da carteira dele hoje. Então, assim, se uma ação chegar a valorizar abruptamente ao ponto de ocupar 50% de uma carteira, talvez não valha a pena se dar uma equilibrada ali, vender. Uma questão de risco. Uma questão de risco. Então, às vezes, não é porque a Apple agora vai falir, vai vir uma crise. Não é isso. O que vai acontecer, vai acabar acontecendo é que, dependendo do que acontece com a sua carteira, a melhor decisão, às vezes, é você vender. Mas não é meu caso agora. Então, o que eu faço como eu comecei, inclusive, eu voltei a investir de uma forma mais pesada faz 15 meses, aproximadamente, porque eu tinha feito a compra do apartamento, então até consegui... Mobiliar, colocar piso, móvel. Aí você vai devendo Deus e o mundo. Aí eu voltei a investir faz mais ou menos uns 15 meses. E aí, a minha carteira ainda tá ali, eu tô bem acompanhando, porque todo mês eu vou fazendo aporte e eu vou voltando pro preço médio, sabe? Então... E que falando de ações assim, o que você tem na carteira assim que você gosta? Se é que você pode abrir pro pessoal assim? Eu tenho Banco do Brasil Seguridade, tenho Itaúsa, Klabin, tenho VEG, Engie, tenho Perril, tenho TOTUS, tenho Pets e Vivara, são as duas do varejo que eu tenho. Tenho... Então não é necessariamente só uma carteira com foco em dividendos. Não é foco em dividendos. Tem uma carteira focada em empresas de meio crescimento assim, growth. Eu penso que assim, eu não quero me aposentar agora. Eu tô trabalhando, tô com meu canal, meu foco não é me aposentar agora. Então, talvez não faça sentido eu focar nos dividendos agora.
Mas você já tem umas ações que pagam. Eu tenho algumas ações que pagam dividendo, porque, inclusive, fundo imobiliário hoje é 25% da minha carteira, justamente porque eu acredito no poder do dividendo hoje em dia, mesmo com você com a carteira crescendo. Então, pensa assim, a sua carteira está crescendo por longo prazo. Só que você conseguir ter essa renda mensal que vai vir dos dividendos hoje, é importante para você ir justamente fazendo o rebalanceamento que eu te falei, né? Então, tendo ali um fluxo mensal de caixa legal, tem uma oportunidade aqui, eu vou lá e direciono aqueles dividendos que caíram nessa oportunidade, por exemplo. Então, vai reinvestindo, né? Vai reinvestindo. Porém, o meu foco hoje não é em dividendo. Tanto é que eu tenho uma carteira lá que se você pega o dividend yield é uma piada. Porque é só o FII que me dá todo mês ali certinho, uma outra empresa. Mas a minha carteira, BDR praticamente paga muito pouca dividenda, a ação americana já paga menos, com BDR ainda menos. E ainda tributa, né? Ainda tributa. Vindo de BDR, vem tributado. Exato. ETF também, cripto também. Então, assim, tem várias coisas ali que o foco não é dividendo hoje. Mas a minha ideia é o quê? Lá na frente, quando eu tiver com um patrimônio bem maior, eu posso reequilibrar e colocar mais em dividendo, mais em renda mensal para eu me aposentar de fato, entendeu? Entendi.